que o vírus chinês, a peste chinesa, é real, é devastadora, tem o seu grau de letalidade elevado, isso eu não tenho a menor sombra de dúvidas. A minha mãe, ela contraiu o Covid-19, graças a Deus, está em plena recuperação, apesar dos seus 84 anos de idade. Em breve, pelo que tudo indica, vai ter altas. Então eu não posso duvidar da letalidade e a gravidade do vírus chinês e a necessidade que requer de tomarmos algumas medidas para diminuir o seu impacto, o seu contágio. Mas no meio a toda essa onda em volta ao Covid, em volta ao vírus, tem algumas perguntas que eu não consigo achar respostas. Por exemplo, o estado de São Paulo, governado pelo João Dória, também conhecido como calcinha apertada, é o estado que vem passando por restrições desde o início. Desde que surgiu a pandemia, aquele governador vem de maneira tirana, impondo medidas de isolamento, restrições a comércios, enfim, com o argumento de que está combatendo o Covid. E o estranho no meio a isso tudo é o seguinte: São Paulo é o estado que, em números totais e proporcionais, contabiliza o maior número de óbitos. Se não fosse os óbitos contabilizados pelo estado de São Paulo, por certo, o Brasil não estaria figurando no ranking dos países que contabiliza o maior número de óbitos, quer seja total ou proporcional. E uma outra coisa que eu não consigo entender, e quem entender me explique, é o seguinte: governadores nesses últimos dias resolveram, de uma forma estranha, para não dizer criminosa, decretar um lockdown, isolamento com restrições rígidas. Aí que vem o ponto de interrogação. Antes da aplicação dessas medidas, o número de óbitos por dia no Brasil girava em torno de 1.000. Vou repetir. O número de óbitos antes das restrições aplicadas pelos governos girava em torno de 1.000. Bom seria se não fosse nenhuma. Porém, senhores, com as novas restrições, esse número saltou de 1.000 para 3.251. Saltou de 1.000 para 3.251. Então, que resultado essas medidas vêm trazendo de positivo? Ao meu ver, aparentemente, nada. Assim sendo, dá a intenção que o resultado a ser buscado por esses governadores é justamente esse: o do caos, da mortandade desenfreada, do arruinar da economia, do conspirar contra o governo central, mesmo que isso traga dor e sofrimento aos brasileiros, como vem trazendo, pois aqueles que perdem os seus entes sofrem de maneira sem igual. O lockdown, isolamento insano, da forma que está sendo feita, não está trazendo o resultado que dizem trazer, que alegam trazer. Não está. Infelizmente, não está. O que está se vendo é os governadores usar a pandemia como ponta de lança para atingir o governo central, arruinar a economia, escravizar, empobrecer e humilhar o povo. Tudo é que se vê, lamentavelmente. Se o Brasil fosse um país sério e que o governo central tivesse pulso forte, esses governadores, sim, estariam em isolamento, se não numa cadeia, em um hospício. Pois o que eles estão fazendo, além de criminoso, é loucura. E me dói saber que ninguém freia a sana louca desses governadores e eles fazem o que quer, sobre as benções do Supremo Tribunal Federal. Isso é vergonhoso, é deprimente, mostra que o Brasil precisa de encontrar rumo, porque pessoas estão morrendo,
economia está sendo fragmentada, os desempregos estão crescendo, a população está sendo humilhada nas ruas, comerciantes estão tomando gravata, tendo seu comércio fechado, estão sendo execrados por parte do aparelho policial e nada é feito para conter essa onda ditatorial. Isso é preocupante, extremamente preocupante. Eu não sei o que fazer e ao que recorrer. Porém, há um ditado aqui no Espírito Santo, o qual eu uso sempre e repito aqui, que diz o seguinte, abre aspas, só o povo salva o povo, fecha aspas.